Excepcional dia, Valdir com suas gotas homeopáticas. Eu gostaria de saber hoje se você ainda vive de reputação. Reputação, você sabe que é a sua preocupação com o que os outros vão pensar de você. Qual é a avaliação que os outros vão pensar de você? Se eles vão te dar nota 1, nota 5 ou nota 10, que é a nota máxima na escala que nós estamos falando aqui, de 1 a 10. Então, a reputação não vai te levar a lugar nenhum. O que você tem que ter é honra. O que você tem que ter é frutos. Olha a sabedoria milenar em Lucas 6, depois você pode conferir aí na sua casa, 6:43, diz assim: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Então, o que você precisa é ser uma pessoa honrada, é uma pessoa que as pessoas respeitam, é uma pessoa que as pessoas vão confiar no que você faz, no que você pensa, no que você decide. É uma pessoa segura, é uma pessoa que tem frutos, e não ficar preocupado com o que as pessoas vão falar e vão pensar de você, com reputação. A reputação não vai te levar a lugar nenhum, porque as pessoas sempre vão pensar diferente de você, agir diferente de você, e muitas vezes vão te dar pontuação negativa. E se você depender da pontuação das pessoas, seja elas quem for, você não vai conseguir avançar, você não vai conseguir crescer na vida. Olha também o que diz Mateus 7:26. Depois você pode conferir aí. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então, viver de reputação é querer construir uma casa sobre a areia e não sobre a rocha, não sobre o alicerce firme e fundado. Então, você precisa ser uma pessoa honrada, você precisa ser uma pessoa que tem respeito, tem uma pessoa que tem moral, que tem bons costumes, que tem boa educação, que ama as pessoas, ama a vida, e as pessoas vão te respeitar por isso. Então, não fique querendo ser o que as pessoas querem que você seja. Seja aquilo que você realmente precisa ser, com todos os seus bons hábitos, costumes, educação, e sempre avançando, lembrando-se que nós temos que crescer a cada dia. Então, nessa honra você vai ser prudente. Nós temos dois tipos de pessoas: as pessoas negligentes, é aquelas pessoas que sabem que precisa fazer e não faz. Então, um exemplo prático aí, você sabe que os pneus do seu carro estão ruins e que não tem condições de rodar mais. Mas você fala, é uma pequena viagem, eu vou fazer uma pequena viagem e quando eu voltar ou quando der, eu arrumo. E acontece um acidente grave e você tem sérias consequências. Você foi negligente, você sabia o que precisava fazer e não fez. E muitas vezes nós agimos assim na vida. Sabemos que precisamos tomar uma posição e não tomamos. Sabemos que precisamos estudar e não estudamos. Sabemos que precisamos alavancar a vida e não alavancamos, e assim por diante. Somos negligentes. Então precisamos ser uma pessoa honrada. Pessoa honrada é aquela pessoa que realmente faz as coisas que precisam ser feitas, assume a sua posição de acertos, de erro, corrige e segue em frente, nunca volta para trás, né? E tem também a imperícia, né? Que é aqueles aspectos da vida que a gente calcula mal. Então a própria Bíblia fala do construtor que vai fazer uma construção e não calcula quanto ele vai gastar na construção, ou seja, ele não planeja.
Então esse construtor chega no meio do caminho para a construção e acaba sendo imprudente. Ele não calculou, ele não viu se teria condições de terminar e acaba sendo de zombaria, que a Bíblia fala para outras pessoas que ficam zombando, né, da pessoa que não calculou e não fez o que precisava ser feito. Outro exemplo é quando os soldados vão para a guerra, da própria palavra de Deus. Qual é o soldado que vai, soldado não, o general que vai para a guerra e não calcula qual é a tropa que vai precisar levar, qual é o armamento que vai precisar levar, qual a estratégia que ele vai usar para poder vencer a guerra, né? E aí nesses episódios todos nós temos lá o povo de Israel, o povo de Deus, que conquistou facilmente Jericó pelo poder, pela força de Deus. E quando foi para a segunda cidade, é uma cidade pequena, não precisamos levar muita gente, não leva só um grupo de pessoas. E saíram de lá corridos e envergonhados. Por quê? Porque não tiveram estratégia, achou que iria todas as guerras ser muito fácil, ser muito tranquilo, como foi quando fez a conquista de Jericó. E assim é a nossa vida. Muitas vezes a gente relaxa, muitas vezes a gente sabe o que precisa ser feito, outras vezes a gente é negligente, outras vezes a gente é imprudente. O que a gente precisa ser é prudente. Precisamos ser sábios, precisamos realmente calcular todas as nossas atividades, né? Tudo aquilo que a gente quer e que a gente planeja e seguir em frente. Não é fácil, a vida não é fácil, nada é fácil, nada vem por acaso, nada cai do céu. Então a gente precisa manter. Mesmo aquelas pessoas que são abastadas, por exemplo, ricas, que receberam de berço, se eles não souberem administrar, eles perdem em pouco tempo, e você deve conhecer ou já ouviu falar tantas pessoas assim. Então a gente precisa ser prudente mesmo o tempo todo. E a vida que nós levamos é só culpa nossa, não é culpa de ninguém. A gente não precisa culpar ninguém, porque ou nós vivemos na reputação dos outros, ou nós vamos viver na nossa honra, naquilo que a gente quer, aquilo que a gente planeja, aquilo que a gente vai atrás e aquilo que a gente conquista, né? Então veja bem, aquilo que te falta no plano ideal, aquele plano miraculoso que você só tem na sua mente, você tem que baixar para o plano real. Então eu consigo, eu vou calcular, eu consigo, quais são os passos, quais são o tempo, quais são as estações. A Bíblia também fala de tempos e estações, então tem tempo que é tempo de você avançar, tem tempo que é de você esperar um pouco, você calcular melhor e depois voltar a avançar. Então tem tempo para tudo. Agora você precisa ser uma pessoa honrada, você precisa ser uma pessoa que dê frutos e frutos positivos, não só para você, mas para as pessoas que estão à sua volta e para o mundo em si, porque nós viemos aqui com propósito de vivermos o melhor de Deus para nós e fazer com que as outras pessoas também elas vivam o melhor delas. E elas só vão viver o melhor delas se eu viver o meu melhor, porque o meu melhor vai transbordar e vai ajudar com certeza a vida de tantas outras pessoas ao nosso redor. Então, seja uma pessoa honrada, seja uma pessoa que dê bons frutos, seja uma pessoa que ajude outras pessoas no seu transbordo e vá em frente.